Deixa eu só dizer uma coisa. Hoje o tema que eu vou abordar com vocês, nesses minutos que me restam hoje, 15 minutinhos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, qual o padrão que Deus tem para nós administrarmos a nossa vida familiar? Deus tem chamado o homem para ser o administrador da sua família. Deus dá o homem como o cabeça da família para administrar a sua casa, dá a sua esposa como ajudadora idônea, para que ela esteja ao seu lado, trabalhando juntos. Aqui não é um maior que o outro, mas é os dois juntos, trabalhando juntos, cada um cumprindo a sua função. Um administra, porque tem que ter alguém que responda. Então, o homem responde, desde que, naturalmente, em comum acordo com a sua própria esposa, a sua ajudadora idônea. Esta foi a destinação que Deus deu à mulher, sendo ajudadora idônea. Isso não é menos, a mulher não é menos. Deus não fez isso. Deus não criou a mulher dos pés do homem para que o homem a humilhasse, nem da cabeça para que o homem fosse o todo-poderoso. Não, Deus criou do seu lado, tirou da sua costela para que ela estivesse ao lado do homem. Então, é marido e mulher, os dois juntos cooperando com Deus para cuidar bem da sua célula familiar, da sua família, que deve ser um instrumento que Deus vai contar para abençoar esta terra. Então, a função nossa como homens é fundamental. Vejam bem, eu trouxe alguns exemplos para vocês, antes de entrar rapidamente aqui neste texto. Eu trouxe alguns exemplos para vocês fantásticos que me lembrei enquanto ontem eu preparava esse material para vocês. Me lembrei, por exemplo, de José. José foi um exemplo de administrador da sua família. Primeira coisa, a relação que tinha com Maria, sua querida esposa, a quem ele respeitou o tempo inteiro, mesmo quando parecia tudo negativo, que dava a impressão de que eles haviam sido desonestos. Ele creu exatamente, né, no que o Senhor lhe havia revelado, e entendia que ele seria o pai do amado Filho de Deus, de maneira sobrenatural, vindo através da concepção virginal da nossa amada e preciosa Mãe de Jesus. Então, José tinha, por exemplo, tinha consciência da sua responsabilidade familiar. Tinha consciência da responsabilidade de cuidar do seu filho, Jesus. Jesus não foi criado de qualquer jeito, não, senhores. E ele não nasceu sabendo tudo. Não, ele foi ensinado. Ele viveu como ser humano, uma pessoa normal como todos nós. Foi criança, tomou uma madeira, comeu papinha, foi crescendo, caiu, machucou o joelho. Jesus é uma pessoa normal, como eu, como você. Como eu, como você. Diz a Escritura que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Então, ele tinha consciência da sua paternidade e que Jesus, para ele, era o grande projeto que Deus tinha de ver o seu filho amado transformado num discípulo. Então, José trabalha fazendo do seu filho Jesus um discípulo amado, o seu discípulo, a quem ele naturalmente trabalhava intensamente. José tornou possível a vocação de Jesus, o chamado de Jesus, porque José cooperou com Deus e trabalhou na vida do seu filho. Já vou mostrar de que maneira. José cooperou para que Jesus tivesse consciência da paternidade divina. Então, José mostrava sempre a responsabilidade que o seu filho tinha com a vocação celestial que havia recebido do nosso Pai, do nosso Criador. Então, o responsável por fazer isto foi Jesus. E eu estava lendo um livro muito interessante que fala sobre isso. Diz que os meninos em Israel começavam a estudar a Torá, são 5 livros do Velho Testamento, 5 livros da Bíblia. Começavam a estudar a Torá aos 6 anos de idade. A Torá era a lei de Moisés, era o Pentateuco, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da sua Bíblia
que aos 6 anos de idade o pai já começava a ensinar aos seus filhos, ao seu filho, particularmente. Vocês sabiam disso? Veja a paternidade responsável. Veja, aos 10 anos de idade, ao final do primeiro ciclo de estudos que a criança fazia, dos 6 já aos 10 anos de idade, esses estudos chamavam-se Beit Sefer. Aos 10 anos de idade, esses meninos já haviam decorado todos os 5 livros do Velho Testamento. Você já leu, por acaso, o Velho Testamento? Você já leu o Velho Testamento? Os 5 livros da Bíblia? Tá. Mas eles decoravam. Uma criança em Israel, aos 10 anos de idade, sabia decore e salteado os 5 primeiros livros da Bíblia. A partir daí, alguns voltavam para casa e aprendiam, então, o ofício da família. Aprendiam com o pai. Mas os que se destacavam continuavam num segundo estágio, chamado de Beit Talmud. Tá? Continuavam frequentando a escola judaica, estudavam sob a orientação de um rabino, que os adotava para lhes ensinar os fundamentos da Torá e as suas escolas de interpretação. Esses meninos extraordinários eram chamados de Talmidim, plural da palavra hebraica Talmid, que no Novo Testamento se traduz como discípulo. Talmidim é discípulos, Talmid, o discípulo, singular. Os meninos Talmidim eram a elite intelectual de Israel. Eles estavam ligados a partir dos 10 anos, já junto a esses rabinos que ensinavam a eles os princípios, os fundamentos e as interpretações do Velho Testamento. Então, aos 12 anos, eles já haviam decorado todas as Escrituras. Lembra-se que Jesus foi apresentado lá aos religiosos, aos líderes religiosos, no templo, quando ele tinha 12 anos, e ele estava lá no meio discutindo a lei com todos eles? Aí disseram, mas com que sabedoria fala-nos esta criança de 12 anos? Quem foi o responsável por ensinar a Escritura para os seus filhos? Quem foi? José, o pai. Ele que ensinou. Então, Jesus não aprendeu assim, que caiu, ele aprendeu, já sabia. Não. Ele teve quem ensinasse, quem orientasse a ele, né, como fazer. Aos 14 anos de idade, eles debatiam já a tradição oral. Quer dizer, eles debatiam as interpretações das escolas rabínicas, a escola de Hillel e Shammai. Eram as duas mais importantes escolas rabínicas de Israel, Hillel e Shammai. E Jesus está lá discutindo com os doutores da lei aos 12 anos de idade. Aos 14 anos de idade já debatiam a tradição oral, já conheciam todas as interpretações de todas as escolas rabínicas. Quem ensinou isso para Jesus? Quem ensinou isso para Jesus? O pai, José. Veja que importância tem eu e você no contexto da edificação de nossa família. Pai não é aquele só que né, quem coloca no mundo. Não, esse é progenitor. Progenitor, quer dizer, aquele que trabalha a gestação, a criação, né, o nascimento, o surgimento, a criação de uma criança. O genitor que dá luz a uma pessoa. Esse é progenitor. Pai é aquele que tem responsabilidade de cuidar, ensinar, fortalecer, trabalhar, inspirar e oferecer um modelo para o seu filho. Isto é a função do pai, não do progenitor, o que só gera. Progenitor gera. O pai, não. O pai cria, fortalece, estimula, dá exemplo e por aí afora. Conheço muitos apenas progenitores e não são verdadeiros pais. Então, meus queridos, em meio a toda esta responsabilidade, surge aqui a minha e a sua competência para ensinar nossos filhos. E no que diz respeito à vida financeira dos nossos filhos, isso é um fundamento importantíssimo que você deve, logo desde cedo, começar a ensiná-lo. Como ele tratar com dinheiro, né? O gasto, o seu trabalho,
como ele vai adquirir, multiplicar as suas finanças e por aí afora. Então, veja aqui alguns princípios relacionados com como Deus quer que nós ganhemos o dinheiro. Agora, pega o seu folheto nas mãos aqui comigo e veja lá, me acompanhe. Como Deus quer que nós ganhemos o dinheiro. Vamos ver como é que Ele quer que a gente ganhe o dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é importante. Dinheiro é a moeda, é o instrumento de troca, uma moeda como instrumento de troca, para a gente adquirir os nossos bens e sustentar a nossa família, a nossa vida e por aí afora. Como Deus quer que nós ganhemos o dinheiro? Primeiro, letra A, está vendo o A ali? Como é que Ele quer? Que a gente tenha consciência do quê? Todas as coisas pertencem a Deus. Primeira coisa, todas as coisas? Então o dinheiro não é seu. De quem é o dinheiro? De Deus. Segundo, B, Deus deseja que não lhe falte. Deus não deseja que você fique sem o recurso necessário para o seu sustento. Ele não é o projeto de Deus que você não tenha o recurso necessário para manter sua vida e a sua família. Pelo contrário, Deus ama a prosperidade do seu povo. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus. Aí estão os textos todos relacionados com este princípio. Terceiro, 4 princípios fundamentais para nós adquirirmos riquezas. Primeira coisa, todas as coisas pertencem a Deus. Deus deseja que não lhe falte o dinheiro. E agora, princípios para adquirirmos as riquezas. Qual é o princípio fundamental? Trabalhar. Ganhar o pão de cada dia. Que se você não trabalhar, você não vai ter o recurso necessário. Trabalhar. Segundo, qual é mesmo? Economizar. O que é economizar? É gastar menos do que você recebe. Que tem gente que tem mania de gastar mais do que recebe e depois entra em dívidas. Viu que estava vendo ontem uma reportagem de um fulano que pegou dinheiro emprestado de um agiota aí, e o agiota estava cobrando dele, não podia pagar. Sabe o que ele fez? Vocês viram ontem na Bandeirantes, no Jornal da Bandeirantes? Ele foi lá e matou o cara. O cara estava perturbando ele para receber, ele não tinha dinheiro para pagar, foi lá e matou o fulano, porque o fulano prestou dinheiro para ele e queria receber com correção monetária, com juros. A agiota é assim mesmo. Tem gente que se lança nas mãos de agiotas, pagam juros exorbitantes, escorchantes, elevadíssimos. Por quê? Porque esqueceram de economizar. Economizar é gastar menos do que recebe. Antes de eu casar, eu tinha um padrinho meu, que era um dos diretores do Automóvel Clube do Estado de São Paulo. E ele foi meu padrinho de casamento, ele é um português. E ele dizia assim para mim: Carlos Alberto, veja bem, o que você receber, você vai separar os 10% da sua igreja, não vai? Vou, o dízimo, tá. Então você recebe, você recebe 100, você entrega os 10% do seu dízimo para a igreja que você ama e serve. E ele não era cristão, ele era católico, um português, católico muito querido. E os outros, você fica com 90. 90 você tira 10 e coloca na poupança. Isso há 50 anos atrás. Nossa, já passou isso ali. Meu Deus do céu, hein? Parece que foi ontem. Parece que ontem que lembro de você indo comigo ao altar, de vela grinalda, toda sonhadora, festiva. Coisa maravilhosa. Bah, deixa eu falar, esse é assunto que depois eu trato com ela. Mas, aí ele disse, então você ficou com 90? Então você guarde 10 na poupança. E agora você está com 80. Viva com os 80. Viva com 80. Não com 120, nem com 130. Se só ganhar 100, separe. 10, que é o seu dízimo, ele dizia, para a sua igreja. Assim que ele falava.
Sim, ele separa o seu dízimo. Porque ele sabia que nisso eu era sistemático. Dízimo comigo sempre foi coisa muito séria. Sempre Deus pôde contar com a minha obediência nesse particular. Então eu não posso reclamar de nada, porque o Senhor abençoa os que são fiéis. E Deus me ajudou a ser fiel nos dízimos. 10 dos dízimos, 10 que eu guardava na poupança e os 80 que eu vivia com os 80. Aí as pessoas dizem, nossa, como é que você conseguiu ter tal coisa, ter tal coisa? Filhos, como é que eu consegui? Guardando. Guardando na poupança, na previdência. Uma previdência que eu investia pelo menos há mais de 35 anos. Aí um dia eu fui e falei com o Antônio Luiz, um dos meus administradores, me disse, Beto, você sabe que o pessoal lá do banco está te chamando para você receber a sua previdência? Você já completou 40 anos de previdência, 40 e poucos anos? Não sabia. E ele disse, você sabe qual é o valor? Não. Ele disse, pois então você investe na previdência ao longo de todos os... Eu guardei na previdência. 40 e tantos anos, quase 50 anos, eu guardei o dinheirinho na previdência. Sabe o que aconteceu? Fui fazer uma viagem para as ilhas das Bermudas, das Bahamas, do Havaí. Não. Eu corri e comprei um apartamentozinho com aquele dinheiro daquela poupança, daquela previdência. Imediatamente corri, não fiz viagem nenhuma, porque tem gente já, eu quero um carro novo, vou fazer viagem para a Europa. Faz depois, filho. Guarda o dinheirinho. Esse é um princípio da Escritura. E os textos da Escritura, olha, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O insensato desperdiça. Você é insensato ou é inteligente? Ou é sábio? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Devemos considerar a importância de nós economizarmos os bens que Deus nos dá. Agora alguém olha para mim e fala, nossa, como é que você conseguiu? Você roubou de quem? Da tua sogra. Safado. Não, porque tem gente que pensa assim mesmo. Tem gente que rouba a vida inteirinha dos outros. Quando vê alguém prosperando, para já sei, aí tem, hein? Pensa que foi de qualquer jeito? Não, para você foi de qualquer jeito, para mim não. Para mim foi com temor de Deus, sendo fiel no dízimo, das minhas ofertas e guardando o dinheiro. Deus não me deixou faltar nada. Cadê o Toninho? Viu? Ah, o Toninho está sentado. Certo, Toninho, você me trouxe lá a notícia do banco, né, Toninho? Eu não acreditava. Eu não acreditava. Fiquei feliz da vida. Tem mais uma lá para mim, Toninho? Não, imediatamente ele falou, não, vamos continuar. Eu continuo guardando o meu dinheirinho, porque eu não sei amanhã ou depois como é que eu vou fazer. Você está entendendo? Eu sempre oro para a Sueli não ficar viúva. Oro mais por causa dela, você está entendendo? Veja a tristeza da Sueli se ela ficasse viúva, hein? Olha, sem mim na vida dela, hein, carinha? Nossa, ela não tem... Né, Santa? Obrigado. Aí, entendeu? Vamos para frente, esqueci que eu só tenho 2 minutinhos. Então, agora, ó, gaste menos do que você recebe. Terceiro, planeje, coloque as suas prioridades em ordem. Planeje a sua vida. Né? Às vezes, comprar o seu carro 0 km não é sua prioridade. Não entre nesta dívida. Não faça esse compromisso. Talvez invista no seu apartamentozinho, na sua... Começa mais simples possível. Foi assim que eu comecei. Um apartamentozinho que é sala, quarto e cozinha. Assim que eu comecei. A casa que eu moro não é minha, lá de Atibaia, de vocês, é a casa da igreja. Isso não é minha, né? Patrimônio de vocês, né? A igreja. Mas Deus me deu um apartamentozinho para eu poder cuidar dele. Mas ele começou pequenininho. E tinha só sala, cozinha e banheiro. E quarto para dormir. Agora tem 2 quartos para dormir. Então vamos lá. Coloque as prioridades em ordem. Quarto, investir. Quarto, investir. Investir aqui é multiplicar o disponível.
Você tem que aprender a investir. Olha, esses são princípios fundamentais aqui para todos nós. Trabalhar, economizar, planejar e investir. Vamos repetir todos juntos, pessoal? Trabalhar, economizar, planejar e investir. Vamos fazer isso, pessoal? Vocês vão ver o que vocês vão... Já vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. E agora, D aqui, a letra D, né? O terceiro princípio. Atitude correta em relação ao dinheiro. Qual é a atitude que você tem que ter em relação ao dinheiro? Você necessita de mais ou apenas você quer mais? Então, sempre antes de fazer qualquer compra, pergunte: é meu desejo ou é minha necessidade? Eu não consigo entender, mas quando, por exemplo, eu vou com uma pessoa muito querida minha no shopping. Hoje é o dia que sobra. Aqui é dia dos pais, hoje estou tirando a foto. Foi dia dos pais, hoje o negócio está do meu lado, tá entendendo? Tem que me amar de qualquer jeito, né, carinha? Hoje posso exorbitar hoje. Aí quando vai no shopping, ela fala: ai, amor, vem ver aquela bolsa. Ai, meu Deus do céu, que bolsa fantástica. Esta bolsa que eu estava procurando. Olha, fazem anos e anos que eu queria esta bolsa. Esta bolsa que é uma bolsa maravilhosa e tudo e coisa e tal, né? É só comigo que acontece isso, viu? Obrigado pela solidariedade. Ai, que bolsa maravilhosa. Aí eu falo: filha querida, lá em casa tem 316 bolsas. Não, mas esta eu não tenho. Eu sei que esta não, mas tem da mesma cor, do mesmo tipo, com a mesma finalidade. Para mim, teria uma bolsa só na vida. Sabe qual é a resposta que ela me dá? Ela, desse jeitinho dela toda, né? Ela fala: mas eu sou mulher. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês, homens, têm tido essa crise na vida? Levante a mão, deixa eu ver. Obrigado. Obrigado. Orem por mim. Orem por mim. E eu orarei por vocês. É verdade, Jairo. Jairo está me lembrando que tem que combinar com o sapato. Né? Tem que saber, o sapato tem que ter aquela coisinha assim, o rococó do lado. É rococó que chama? Não sei como é que chama. Desbreguetinho que tem do lado assim, do sapato, na bolsinha. A resposta que ela me dá: mas eu sou mulher. Esse é o argumento inquestionável. Mas eu dou a bolsinha para você, viu, Santa? Eu dou a bolsinha para você, viu, Santa? Porque sempre ela encontra a última. É assim também com vocês? É a última. Essa aqui não tem. Eu procurei a semana inteira, o mês todo, o ano todo. É a última. Hein? Era R$100, mas agora está R$ 99,90. Olha que desconto! Acontece isso com vocês? Feliz Dia dos Pais. Agora então, sempre quando for comprar, faça a pergunta: é meu desejo ou é minha necessidade? Porque por causa da gente comprar em função do desejo, muita gente está em crise. Está em crise. Está com dívidas aí que não pode pagar. Por quê? Porque queria ter, que queria comprar. Eu queria ter porque a minha vizinha comprou. Queria ter porque o irmão fulano de tal comprou. Porque o fulano... Então, para com isso. O seu parâmetro não é o que o outro tem, mas o que o Deus quer que você tenha. Para com isso. Porque aí fica aquela correria louca para tentar suprir desejo. E Deus não é obrigado a suprir desejo. Nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus, todas serão supridas, diz a palavra de Deus. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades, né, em Cristo. Bom, então, você necessita de mais ou você apenas quer mais?
Vamos lá. Os textos estão todos aqui, correspondendo. Não vou ler porque não dá, né? Tá? E segunda, né? Atitude correta. Segunda, Deus quer conhecer o seu coração. Aprendemos nas adversidades. Deus quer saber como é que você vai agir, que tipo de ambição você tem em relação àquele bem que você deseja. Deus quer conhecer seu coração. É realmente uma necessidade fundamental da sua vida. Você quer aquele bem para quê? Com que interesse? Para mostrar para os outros? Tem gente que compra carro novo para mostrar para o vizinho. Compra carro novo para mostrar para o vizinho. Depois não consegue pagar a prestação. Terceiro e último. Você gastou mal o dinheiro que Deus já lhe deu? Violando os princípios bíblicos? Você gastou mal o dinheiro? Às vezes a gente gasta mal, né? E então, veja aqui, queridos, veja aqui algumas das características das pessoas que fazem uso equivocado dos bens, do dinheiro que Deus nos dá. Primeiro, o preguiçoso. O indolente. O preguiçoso nunca encontra nada. O preguiçoso sempre vai de mal a pior. Terceiro, o perdulário. O que é perdulário? Gastador, extravagante, aquele que gasta mais do que deveria gastar. Terceiro, o fraudulento, o desonesto. O desonesto, o fraudulento. A fraude empobrece. Veja o que está acontecendo com esse doleiro que movimentava bilhões de dólares. Está na miséria. Como eu estava lendo a reportagem dele, como é o Eike Batista, que era o homem mais rico do mundo. Era o segundo ou terceiro, estava candidatando a ser o primeiro. Agora, meu filho, ele tinha, parece que, digamos, eram 100 bilhões de dólares. Hoje, ele não consegue ter mais do que 600, 700 mil reais para manter a sua vida. Perdeu tudo. Porque aquele negócio de querer mais, ambição desenfreada. Vou ser o mais rico, o mais poderoso. E vou fazer negócio de qualquer jeito para conquistar. Resultado, hoje ele perdeu a fortuna que ele tinha. Está agora nessa revista que eu acabei de mencionar a vocês, né, que chegou ontem ainda, que eu li, que é a revista Veja. Dá uma olhadinha. Terceiro, obstinado. O teimoso. O teimoso. A pobreza é afronta para o teimoso. O teimoso que não organiza a sua vida, não leva a sério essas considerações, teimosamente é rebelde, desobedece a Deus, vai fatalmente arcar com a sua responsabilidade. Letra E, o apressado. O apressado, a gente costuma dizer o que mesmo? Come cru e quente e queimado. Né? Não é verdade? Cru, quente e queimado. E queima a língua. Tá? Então, o sem paciência, ele quer ficar rico de qualquer jeito. Então, ele sai roubando as motos, ou fazendo sequestros relâmpagos, não importa, violência, não importa, ele sai para ficar rico de qualquer jeito. E, por fim, o avarento. O que é o avarento? Aquele que tem um apego sórdido ao dinheiro. Portanto, o texto que sempre a gente fala com vocês aqui é o de Provérbios 11, 24. O que retém mais do que deve, o que vai acontecer com ele? Perderá. O que aborrece a avareza, ele viverá. Né? E o que semeia com abundância, ele colherá. Esses são princípios fundamentais para a nossa vida.